Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. As relações com Deus são expressas de muitos modos no Antigo Testamento. Por vezes, Deus é um pai que educa seu filho e ensina Efraim a andar, segurando-lhe pelos 2 bracinhos. Em outras, como em Isaías 49, Deus é uma mãe que não pode se esquecer do fruto de suas entranhas. Alhures, Deus é o bom pastor que leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Mas a partir do tempo do profeta Oséias, Deus se identifica de maneira constrangedora como um marido traído por sua esposa infiel, a saber, Israel. Não estamos muito acostumados a pensar em Deus dessa maneira, mas sim, em Oséias, em Amós, em Ezequiel, Deus não se compara ou não aparece como um pastor, nem como uma mãe, nem como um pai, mas como um marido traído pela sua esposa. Oséias narra a história, como você acabou de ouvir, mas eu tenho que refrescar nossa memória, de uma bebezinha rejeitada, jogada ao léu, da qual o rei se enamora, salva e constitui rainha. Salva esta rejeitada da morte. Entretanto, confiando em sua própria beleza enganadora e passageira, como é toda beleza externa, essa moça que cresce, atinge a puberdade, se torna rainha, em total ingratidão se prostitui com todos os homens do reino. De uma maneira magistral e simbólica, Ezequiel diz a verdade ao povo, dando-lhe a conhecer as suas responsabilidades por terem abandonado o Senhor para seguir os deuses dos outros povos. E por isso agora o povo de Israel, nesse tempo que você acabou de ouvir da primeira leitura, está exilado bem longe da sua pátria, bem longe dos seus, bem longe da sua terra. Queridos, se vocês são casados, encontrassem na carteira de seus maridos ou esposas fotos do ex ou da ex, com certeza vocês não gostariam. Porque o amor não requer 30%, nem 50%, nem 60%. No amor é tudo ou nada. Será que você se casaria com uma pessoa que diz: olha querida, 50% do meu coração é teu, vamos nos casar? Passa amanhã e vai catar coquinho. No amor é tudo ou nada. Fora isso é palhaçada. Ora, corremos o risco de, como católicos, e bota aspas, dizermos que somos católicos, mas na nossa carteira do nosso coração ter fotinhas de outros ídolos, traindo a responsabilidade de Deus. Podemos dizer que somos católicos, mas vamos ver as previsões da Márcia Sensitiva, não mais da mãe de Ná, que já partiu, né? Deus a tenha. Mas vamos ver o que o horóscopo diz amanhã. Sou católico, mas é bom deixar a ferradura na porta. Sou católico, entra numa casa lotérica para você ver. Espada de São Jorge, que mais? Arruda, pimenta vermelha. Sou católico, mas uso aqui uma correntinha. No lugar do escapulário, eu uso uma mão grega. No lugar da pulseira, do cordão de Santa Filomena, que foi difundido por São João Maria Vianney, e depois o Papa Leão XIII deu indulgência plenária para quem usar o cordão de Filomena, seja no pulso, seja na cintura, seja no tornozelo. Não sei se você sabe disso, fique sabendo, tem indulgência plenária. Quem que deu indulgência plenária? O Papa Leão XIII. Quem que inventou o cordão de Filomena? São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Mas ao invés de usar o cordão, eu vou usar talvez uma pimenta vermelha, uma figuinha, e eu vou traindo a Deus, vou traindo a minha religião, vou traindo a minha fé. Digo que sou católico, mas peço para a cigana ler a minha mão, não é? E quantas outras aberrações que pseudo-católicos cometem por aí, que de católico nada tem, porque vocês fazem de Deus, com essa atitude, um marido traído. É assim que Deus se sente.
quando nós pecamos, quando nós não nos confessamos, quando além de não se confessar, temos a falta de vergonha na cara de entrar na fila da comunhão e receber a hóstia, somos pessoas que fazem de Deus marido traído. É assim que Deus se sente. Se você duvida, leia de novo a primeira leitura. Leia de novo a profecia de Oséias, né? Aliás, muito católico nunca leu Oséias. Vai ler Oséias, você vai ver, né? Todos nós, com nossos pecados e infidelidades, blasfemamos contra Deus, fazendo dele marido traído. Quantas vezes colocamos nossa confiança na sorte, na planta de comigo ninguém pode, né? Na benzedeira, que você não sabe nem de onde que vem a bênção dela, você vai lá receber, em vez de pedir a bênção do padre, porque você não é católico, você faz de Deus o marido traído, certo? Então adivinhações, né? Essas coisas não agradam a Deus, elas são como prostituição. Mais claro que isso, só 2 disso. Mas você pensa que é só isso? Não, vamos continuar. O que mais assombra, entretanto, é que o amor desse esposo, que é Deus, não muda. Mesmo com a traição e a indiferença de sua esposa, seu marido fiel, que é Deus, não a abandona, porque ele diz que a sua aliança é eterna. Basta que o povo se arrependa para que ele prontamente o perdoe. A aliança de Deus não é rompida por causa da nossa infidelidade. Que alívio saber que a nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus. E é justamente pelo fato de Deus ter escolhido a imagem do casamento entre um homem e uma mulher para simbolizar sua fidelidade a nós, que a aliança matrimonial é indissolúvel. Hoje as pessoas se fazem desentendidas, né? Não raras pessoas procuram o padre e dizem assim: padre, eu me casei, mas fique tranquilo que já saiu o meu divórcio. Saiu onde? Onde? Em que lugar? Que tribunal? Porque a pessoa acredita, por incrível que pareça, que porque um juiz lá, né, decretou que a união está desfeita, que está desfeita. Não. O homem não separe aquilo que Deus une. Nenhum juiz na terra tem poder de fazer isso, meu filho e minha filha. Então, aquele casamento no cartório é um contrato, não tem valor algum para Deus. As pessoas são casadas somente no civil, não são casadas perante Deus. Estão em pecado grave. Se morrer assim, a coisa está preta. Precisam se regularizar o quanto antes diante de Deus. Vocês estão com a luz amarela ali apitando. É preciso receber o sacramento, um dos 7 sacramentos, que é o sacramento do matrimônio, diante de Deus. Caso contrário, vocês estão em pecado de fornicação. Todo homem que leva uma mulher para a cama e vice-versa, sem ser casado, é um fornicador. Carta de Paulo aos Gálatas: não sabeis que nem os fornicadores, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus? Castidade é para todos, é para o padre, a minha é uma, é para o casado, é para o namorado, é para o solteiro. Solteiro não tem direito ao prazer sexual, você não tem direito. Só tem direito ao prazer sexual como presente de Deus as pessoas casadas, no altar. Só pode despir o corpo de uma mulher quem teve a honradez de descobrir o véu dela no altar. Fora disso, vocês não têm direito. Estão todos errados. A não ser que a gente pegue a Bíblia e rasgue e jogue fora, né? E funda outra igreja, então. Igual o Henrique IV fez, né? O Henrique IV na Inglaterra quis casar com a mulher do irmão, o Papa não concordou, o que ele fez? Fundou outra igreja. Aí você inventa a sua, na qual possa. Mas na igreja de Cristo isso não é permitido, né? São palavras duras, mas necessárias para nós. Porque o que está em jogo aqui é a família. O que está em jogo aqui? A salvação, né? Então veja, Deus usou na Bíblia a imagem do casamento entre homem e uma mulher para falar que a aliança que ele fez conosco é indissolúvel. Se dissermos que um homem e uma mulher podem romper essa aliança, então podemos dizer que por causa da nossa infidelidade, Deus também pode romper a aliança dele conosco, mas não. São Paulo vai dizer: se formos infiéis, Deus porém permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E repito, de tal forma que a tua infidelidade e a minha infidelidade não anulam a fidelidade de Deus. E aí algumas pessoas vão perguntar: ah, padre, mas depois que eu casei, houve traição.
Isso anula o casamento? Não. Não anula o casamento. Porque o compromisso que foi feito diante do Senhor é até que a morte os separe. Mas as pessoas acham que essa frase, até que a morte os separe, é uma poesia. É romantismo. Que Jesus estava brincando quando falou isso. O Senhor não está brincando. É de fato até que a morte os separe. Se uma das partes não morrer, não há rompimento de casamento. E aí tem um segundo grupo de pessoas, com certeza mal esclarecidas, que chegam para mim que sou padre e falam assim: viu, padre, como é que eu faço para anular meu casamento? Já começou errada a pergunta. Um casamento validamente celebrado, nem o Papa pode anular. Porque Jesus não deixou esse poder nem para o Papa, nem para a igreja. E olha que ele é o sumo pontífice. Então o que existe? Existe provar que na fonte esse casamento foi nulo, ou seja, inválido. E aí sim, o tribunal da igreja vai investigar tudo que aconteceu antes, né? Um segredo muito sério, né? Uma mentira muito séria, muita coisa. Uma impotência sexual escondida, várias coisas. Pode ser o Papa que celebra o casamento. Aquele casamento é morto, natimorto, significa nulo na fonte. Ele aconteceu diante dos olhos das pessoas, mas não diante de Deus. A igreja investiga, dá trabalho pra caramba, porque você pense bem para casar. Dá trabalho, não pense que é simples. 3, 4 anos de pesquisa e vamos lá. A igreja vai dizer: olha, esse casamento é nulo. E aí sim essa pessoa pode contrair núpcias. Mas se a igreja decretar que foi nulo, mas pelo amor de Deus, vamos usar a palavra correta, gente. Provar nulidade. Não existe vou anular meu casamento. Se o casamento foi válido, não tem o que fazer. É até que a morte os separe. Mas é a pergunta que não quer calar. Então por que há tantas separações? Uma pergunta boa. Quem responde essa pergunta? Jesus. Quando perguntaram para ele, ele respondeu claramente: por que existem tantas separações, divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Porque você tem um coração duro. E eu muitas vezes também. Por causa do nosso coração impermeável é que a separação acontece. Porque a gente quer prevalecer e não ceder, é que a separação acontece. Porque nós queremos ter a última palavra, é que a separação acontece. Porque nós não queremos morrer para que o outro viva. Porque nós não queremos dar a vida pela família, é que a separação acontece. Eu penso em mim, na minha felicidade. E de tanto pensar em mim, acabo me matando. Acabo perdendo o sentido da vida. A fidelidade até a morte no matrimônio cristão é possível porque é um presente de núpcias que o Senhor Jesus oferece aos noivos no sacramento do matrimônio, no dia que eles se casam. No dia que vocês se casam, há um momento em que o padre coloca o microfone, né, na boca dele, na boca dela, e pede para os dois repetirem, né? E num dado momento, ele ou ela dizem assim: que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa. Olha que interessante. Se você não disser essa frase, o casamento não aconteceu. Que Deus me ajude. Por que é que ele e ela pedem que Deus os ajude? Porque por nós mesmos nós não somos capazes mesmo. Por nós mesmos, a cada problema e piripá que a gente tiver, a gente troca de homem, troca de mulher. Nós precisamos da intervenção de Deus. Por isso, no dia do seu casamento, você não deve se lembrar, você devia estar nervoso no dia, mas você falou: que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Porque se Ele não me ajudar, eu te amo, mulher, mas eu não vou conseguir ser fiel a você. Isso é fantástico, porque daí você percebe que no sacramento do matrimônio uma graça especialíssima é derramada sobre você para que você consiga levar a tua família até o final. Por isso, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, quando vai falar da vocação do solteiro, vai falar da vocação da freira, vai falar da vocação do padre, e vai falar da vocação do casado. Quem quiser depois aprofundar, vale a pena ler essa carta. 1 Coríntios 7, só lembrar de 7 sacramentos. Essa carta é fantástica. Que tem gente que não tem vocação para casar e não vai ser padre e não vai ser freira. A sociedade de hoje não admite isso daí, está na Bíblia. Tem gente que não tem vocação para casar, vai ser um fiasco se casar. A vocação dele vai ser o quê? Ou dela? Servir o Senhor de outra forma, sabe? Fazer caridade, mas se casar não vai dar certo. Tem gente que não tem vocação para casar e está tudo bem. Agora a sociedade é assim: se a pessoa não se casa, o tempo vai passando, o que quer fazer? Arrumar homem, arrumar mulher. Assim, vamos arrumar, leva ele para o forró.
Nem todo mundo tem vocação para o casamento. Por isso tem gente casada que é infeliz. Vocês conhecem gente casada infeliz? Eu conheço um monte. Né? Um monte. Por quê? Não tem vocação para o casamento. Né? Nem todo mundo tem vocação para ser pai. Vocês pensam que ser pai e ser mãe é um direito? Tem gente que pensa, né? Já que Deus não me deu então a paternidade, eu vou fazer. Eu mesmo vou lá pagar para fazer fertilização. É um exemplo. Ser pai e mãe não é um direito, é um dom. Para alguns, não para todos. Por motivos que a gente desconhece. Então, para pensar isso, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Já tem pensado nisso? Hoje tem jovens aqui na missa. Você tem pensado com essa vocação? É solteiro? É solteira? É casado? É um consagrado ou uma consagrada? Vamos pedir para o Espírito Santo mostrar. Nem todo mundo vai ser padre, nem todo mundo vai se casar. Por isso São Paulo então, não vou explicar Coríntios 7 que hoje não dá tempo, só uma parte. Olha lá que está escrito, 1 Coríntios 7. Se a mulher estiver separada, olha lá, separou, que fique sem se casar. Aqui. Ou que se reconcilie com o marido. E igualmente o marido não repudia a sua mulher. Então se o casamento foi válido, às vezes pode acontecer da integridade física de uma das partes, ou dela, por exemplo, estar, né, comprometida. A igreja não vai exigir que você fique lá com um cara que te espanca. Né? Pode haver uma separação de corpos, mas ela não pode arrumar namorado. Porque está ligada ao marido dela até que uma das partes morra. É assim que funciona. Agora no mundo de hoje, você faz o que você quiser. Por isso que o mundo é infeliz. Né? Você casa, descasa a hora que você quer. Né? Pede divórcio, faz o que você quiser. Porque no mundo de hoje, o mundo de hoje não acredita em relações duradouras. Porque o mundo de hoje é a sociedade da descartabilidade. É a sociedade dos descartáveis. A gente usa, abusa e joga fora. Né? Então está aqui. Se a mulher estiver separada, que fique sem se casar. Ou que se reconcilie com o seu marido. Igualmente o marido não repudie a sua mulher. Por que a gente não para com a pessoa até o final? Por causa da dureza do nosso coração. Então, vamos terminar então? Um casal de velhinhos estava num parque de mãos dadas. Lá no Parque das Águas. Quando um casal bem jovem, passando pelos dois, os cumprimentou, dizendo que havia achado muito bonito duas pessoas permanecerem tantos anos juntas e fiéis. O jovem mancebo perguntou ao casal experiente: ei, conte-nos o segredo. Por que vocês conseguiram ficar tanto tempo juntos e os casais da nossa geração não passam dos 5 anos? E a senhorinha lhe respondeu: ah, meu filho, é que a gente é de uma época muito diferente da de vocês. No nosso tempo, quando a gente quebrava as coisas, a gente mandava consertar. No tempo de vocês, não. Vocês simplesmente trocam, arrumam outra. E passaram a fazer isso também com as pessoas. O Senhor está dizendo: não troque. Porque trocar é trocar de problema. Conserta. Nós vamos ter que nos consertar muitas vezes, se a gente quiser parar com uma pessoa durante tantos anos. Parece que trocar é o caminho mais fácil. E o Senhor está dizendo: não, opte por consertar. E deixa eu consertar a sua família, o seu casamento para você. Por fim, uma última palavra sobre aqueles que de livre e espontânea vontade renunciam ao casamento e à força do instinto sexual para servir o reino vindouro, onde homens e mulheres como os anjos não se dão em casamento. São eles quem? Os consagrados. De maneira especial, os padres. Eu acho tão engraçado essa turma falar assim: ah, mas onde é que está na Bíblia? Cadê? Que o padre não pode casar. Deve ter rasgado a Bíblia, só pode ser, né? Versículo 11, Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Olha lá, com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Ou seja, pessoas que nasceram com alguma comorbidade. Algum problema, talvez ser hermafrodita, algum problema. Não pode, tem impotência sexual perpétua, não pode casar. Daí ele diz: outros porque os homens assim os fizeram. Quem que eram esses? Vocês sabem quem? Muito bem, quem respondeu? Parabéns. Eunucos. Os eunucos eram aqueles rapazes castrados para cuidar do harém dos sheiks, né? Então, para o sheik ter certeza aqui, né, que as mulheres deles não seriam violadas, eles castravam, né? Então eram os eunucos. Agora escuta essa, segura esse rojão.
E outros, olha lá, ainda assim se fizeram incapazes do casamento por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Você está em Coríntios 7, né? Está em Mateus, no Evangelho de hoje, versículo 19, aliás, capítulo 19, versículo 12. Alguns homens, não todos, não é para todo mundo isso não. Alguns, não todos, abrem mão de construir uma família para se dedicarem totalmente ao reino dos céus. São os padres, os bispos, o papa, os consagrados. É assim há mais de 1000 anos, criatura. Agora, é claro, temos que pedir a graça da fidelidade. Você no seu casamento e eu na minha, né? Cada um pedir a graça da fidelidade. Então veja que coisa bonita isso, né? Lá no céu, disse Jesus, os homens e as mulheres serão como os anjos. O que ele quis dizer com isso? Homens e mulheres não serão casados lá no céu. Você não vai ser casada com a sua esposa lá no céu. O que a sua esposa vai ser de você lá no céu? Sua irmã. Você vai lembrar que ela foi sua mulher, sim ou não? É claro que sim. Sim, Beth, vai lembrar. Vai lembrar de todo mundo que foi seu marido, vai lembrar sim. Quem casou várias vezes, vai lembrar. Vai ter uma amizade com ele, vai lembrar. Mas vai ser seu marido? Não. Vai ser o que seu? Seu irmão. Por isso os padres devem na terra já tentar mostrar para o mundo o que será um dia no paraíso. Eu como padre tenho que olhar para vocês como filhos e filhas. Nunca com olhar de homem ou com olhar de malícia. Devem ser todos meus filhos e minhas filhas. Porque já aqui na terra eu tenho que mostrar para vocês aquilo que vai acontecer no paraíso. Onde homens e mulheres não se darão mais em casamentos. Porque viverão como os anjos lá no céu. Última consideração. Não se trata jamais de se abominar o casamento com frases do tipo: ainda bem que eu não me casei. Não, isso é do diabo. Quem odeia casamento é Satanás. Porque é pelo casamento que Deus povoa o céu de santos e mártires, como Santa Filomena. Santa Filomena é fruto de um casamento. Quem abomina o casamento pode ser um padre. Falar mal do casamento está sendo boca de Satanás. Não é a vontade de Deus. O casamento é querido por Deus. Mas veja, não se trata de ser padre e falar: ainda bem que eu não me casei. Não é isso não. Mas de se sacrificar um desejo natural de construir família por um desejo muito superior e elevado de salvar as almas, anunciando com a própria vida o reino de Deus. Por isso também aos jovens que nos assistem de casa, estão aqui, se sentem vontade de serem padres, não sejam pamonhas, não sejam covardes, tenham a ousadia de renunciar esse desejo natural e humano por um desejo muito maior. Me lembro um dia, alguns anos aqui nesse santuário, que eu perguntei para um jovem, faz muitos anos, né? Achei até engraçado, nunca mais esqueci. Eu olhei para ele e falei: você não quer ser padre? Ele falou assim: não, eu gosto de mulher. Eu falei: então eu não gosto. Não se trata disso, né? Trata-se de se recusar um desejo natural e belo por um desejo que seja muito maior, sacrificando essa vontade de ter uma companheira e filhos, por amor ao reino dos céus, onde homens e mulheres, como os anjos, não se dão em casamento. Rezemos, portanto, hoje pela fidelidade dos casados, aqueles que pensam se separar, que criem vergonha, né? E peçam a fidelidade. Mas rezemos também, queridos, pela fidelidade de nossos padres, para que nós também sejamos fiéis, não tenhamos vida dupla e, de fato, sejamos para vocês mensageiros do reino dos céus. Assim seja. Amém. Amém.